Você vai ver nesta reportagem curiosidades sobre corpos de falecidos doadores de órgãos. Tecidos e partes humanas podem ser traficados em funerárias. Os desafios para os profissionais do segmento funerário ao lidar com pessoas que tiveram órgãos transplantados. O desafio ele é incomparável, né, com um corpo necropsiado. Se você não fizer isso, vai acontecer no velório de quê? O corpo vai começar a escorrer sangue. Você prestou atenção na documentação? Então tem que abrir novamente. Sim. Eu não vejo como o órgão no coração do Faustão foi comprado. E aí? Você vai preparando um corpo que não tem coração. Você assiste a partir de agora Tanatopraxia, o preparo dos doadores de órgãos para o último adeus. Eu te pergunto, você gostaria de doar os seus órgãos? Autorizaria que os seus entes queridos fizessem a doação? Como seria o velório de uma pessoa que teve os seus órgãos transplantados? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como é realizado o trabalho de tanatopraxia em cadáveres que tiveram os órgãos transplantados. Está bem interessante, para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Patrocínio Happy Movie, o app que move o Brasil. Recentemente, o Brasil acompanhou a luta do apresentador Faustão pela vida. Ele precisava com urgência de um coração, e graças ao ato generoso de uma família, teve mais uma chance. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Estou com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. O doador? Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol amador e azulejista, que faleceu aos 35 anos de idade em decorrência de um AVC. O seu coração agora bate no peito de Faustão. Muito se fala sobre a doação de órgãos e como este ato pode salvar várias vidas. Um único doador pode beneficiar até 10 pessoas com órgãos e tecidos. Mas e o falecido? Como fica? O doador de órgãos pode ser submetido à cirurgia após a morte encefálica ser atestada, situação considerada irreversível pela medicina. Após todos os procedimentos burocráticos, é necessário encontrar um receptor compatível o mais rápido possível. Para se ter uma ideia, após a retirada, os órgãos suportam pouco tempo sem circulação sanguínea. Pulmão e coração, de 4 a 6 horas. Fígado e pâncreas, de 12 a 24 horas. O rim, de 24 a 48 horas. O órgão que consegue aguentar mais tempo é a córnea, que pode ficar até 7 dias sem circulação sanguínea. Para sanar a nossa curiosidade, eu volto ao laboratório de tanatopraxia da maior empresa do segmento funerário no Brasil. Esta é a sala de aula do professor Eustáquio. E a função principal do espaço é preparar corpos das pessoas falecidas para a última despedida. Mas com a presença do tanatopraxista, é local de compartilhamento de conhecimentos e experiências, de onde saem vários profissionais que estarão aptos a trabalharem em funerárias. São os mesmos profissionais que certamente atuarão na preparação de corpos que tiveram órgãos doados. Mas, afinal, a atuação do profissional em corpos que tiveram partes retiradas para o transplante é a mesma para cadáveres sem nenhum tipo de intervenção? A tanatopraxia, nesses casos onde há doação de órgãos, o procedimento ele difere.
eu acho muito importante, porque até então nós falamos muito em tanatopraxia, caso clínico, falamos corpo necropsiado, né? Então, olha só que interessante. Agora nós vamos falar de um tratamento de tanatopraxia em caso de corpo que teve a doação de órgãos. Esse tipo de procedimento, uma dúvida que me veio aqui agora, ó. O profissional que vem, o futuro profissional, ele vem para assistir suas aulas, por exemplo. Ele aprende essa diferenciação de... Que eu sei que no IML é mais comum, o corpo chega, né? Geralmente ele já está com... É suturado, é isso? Suturado. Ele está suturado de forma grosseira e o tanatopraxista vai dar ali a estética, né? Já no caso do órgão doado, acredito que o desafio seja maior, né? Muito. O desafio, ele é, assim, incomparável, né, com o corpo necropsiado. Nos meus cursos, eu abordo isso, né? Eu deixo bem claro com relação a como que é o procedimento em caso de corpo com doação de órgãos, né? Nós falamos doação de órgãos aí, nós temos vários órgãos, né? Isso vai depender muito de qual órgão também, a forma que nós vamos ter que abordar no corpo. Mas o que acontece? Às vezes o profissional, né, o recém-formado, que não teve a oportunidade de aprender com relação a tratamento de corpos que houve doação de órgãos, o que acontece? Ele chega e acha que aquele corpo foi feita uma cirurgia. Que é interessante. O IML, eles fazem a sutura, mas um chuleio. O corpo que é doado, os órgãos, esse corpo demora. Ele fica mais ou menos uns 2 dias, 1 dia e meio, lá no hospital, no bloco cirúrgico. Porque é uma cirurgia, né? Lembrando que só pode doar os órgãos, né, a maior parte dos órgãos, se houver uma morte encefálica, né? Então, aí o que acontece? Se é o profissional que não aprendeu isso e chega e recebe esse corpo, ele vai imaginar que esse corpo passou por um procedimento cirúrgico, porque a sutura vai ser uma sutura de bloco cirúrgico. Vem mais perfeitinha, assim. Perfeitinha, né? Então, o profissional que está lá realizando a sutura, ele vai fazer de forma, ou seja, semelhante como um procedimento cirúrgico num paciente vivo, entende? E eu já me deparei com situações assim que o profissional não sabia, na cirurgia. Eu falei, opa, calma lá, vamos olhar as documentações. Você prestou atenção na documentação? Ah, não, eu vi a autorização de procedimento e tudo. Pois é. Então, vem uma declaração, tá, anexada junto com a cópia da declaração de óbito e junto da autorização de tanatopraxia, que esse corpo teve uma doação de órgãos. E vai exemplificar lá, vai mostrar para a gente quais foram os órgãos que foram doados. Isso é padrão. Então, quando a pessoa doa, o corpo já vem numa fichinha para falar de uma forma mais clara, numa fichinha que, por exemplo, o coração foi retirado. É dessa forma mesmo? Isso mesmo. Vai vir, né, um relatório informando que houve, né, a doação de órgãos daquele corpo. E tem casos, por exemplo, aí eu já vou falar de uma doação de córneas. A doação de córneas, ela não depende de ter ocorrido uma morte encefálica. Muito interessante isso. Acho que um dos motivos também que os nossos bancos de córneas, eles sempre têm, né, a todo momento, está tendo ali, né, uma quantidade o suficiente para com a população. Então, o que acontece? O globo ocular é retirado na doação de córnea. O que seria o globo ocular? Seria todo a parte branca, né, do olho, ele é retirado, ou seja, os olhos eles vão ficar fundos. E nessa situação, nós temos o quê? Na autorização de procedimento, vem constando que foi retirado, né, os globos oculares e que, porventura, tá, devido à retirada desses globos oculares, possa vir a ocorrer um hematoma periorbitário, ou seja, em volta aqui dos olhos. É ficar com o olho roxo, que eles falam popularmente? Ficar com o olho roxo, justamente. E o profissional tanatopraxista, o que acontece? Ele tem que ter essa noção, porque às vezes o corpo vem, o profissional do MG transplante, às vezes ele é tão delicado, mas tão delicado, que ele faz a retirada dos 2 globos oculares,
preenche com uma prótese e dá 2 pontinhos e fica sequinho. Aí coloca-se esse corpo na mesa, aí nós vamos injetar o fluido arterial. Vai circular em todo o corpo? Vai, mas também vai chegar aqui na região das cavidades aqui periorbitárias e vai começar a edemasiar, ficar roxo, e ou seja, vai tirar muito a aparência, o máximo possível natural daquele corpo. Quando você disse prótese, porque a gente imagina que prótese é só para quem está vivo, né? Ah, vem uma prótese de joelho, por exemplo, que aí coloca uma rótula de um material que seja aceito pelo corpo. No caso de uma prótese para um cadáver, qual material que é utilizado? Porque o objetivo é fazer com que o olho fique mais natural possível, né? Saltado, digamos assim. Mas eu imagino que tenha que ser um material que não vá artificializar, digamos assim, a palavra. Berton, eu tô rindo assim, desculpa, porque nós temos o hábito de falar prótese, é uma prótese mesmo, mas é um material bem assim, digamos, simples. Imagina uma bolinha de gude. Você já brincou de bolinha de gude na infância? Imagina uma bolinha de gude, porém de isopor. A bolinha de isopor tinha colocado ali? Sim. Nós temos outros materiais também, né? Que é de plástico, né? Num formato de plástico, mas só que é também uma prótese. Mas a simples bolinha de isopor é o suficiente para você colocar lá dentro e fechar, que vai dar, né, a aparência que a pessoa está ali com os olhos. Isso é feito pelo médico que está... que fez a retirada para o transplante, é isso? Isso mesmo, isso é feito lá. Agora, tem casos que às vezes o corpo chega e na hora da injeção, essa bolinha começa a sair e dependendo você vai ter que ter uma outra para substituir. Então, geralmente nós temos essas próteses oculares. O profissional de tanatopraxia deve se atentar para que surpresas desagradáveis não ocorram durante o velório. Imagine um corpo expelindo lágrimas de sangue. Primeiro, se vê que tem uma doação de córnea, né, procura saber se houve a doação de outros órgãos, tá? Porque vai ter marcas, né, de cirurgia, pontos, suturas, né, de um procedimento cirúrgico. Então ali é um desafio. O profissional ele tem que olhar, opa, não foi só córnea. Teve doação de coração, teve doação de rim, teve doação de fígado. Enfim, vamos imaginar. A primeira etapa, né, seus seguidores aí, eu tenho certeza que já sabem como que acontece a forma da tanatopraxia. Então a tanatopraxia ela acontece em 2 etapas. Que a primeira etapa é através do sistema circulatório e a outra de cavidades. Então, vou dar uma resumida aqui no caso do sistema circulatório, que é a primeira etapa, né? Então, nós temos aqui, né, o fluido arterial que lembra o sangue com oxigênio, tá? E o sistema circulatório dentro do nosso corpo, ele é um sistema fechado. Ele é fechado. Nós temos as veias e as artérias. Então, as artérias vão estar levando sangue, né, com material nutritivo para com as células. Depois a veia tende a voltar com esse sangue para dentro do coração. O coração vai bombear e levar lá para o pulmão. E aí? Você vai preparar um corpo que não tem coração. Vai vazar tudo. A máquina vai fazer mágica? Não tem como. Ela até faz a função que o coração não está fazendo, porém com ele ali parado. Mas se tirou o coração, e aí? Você vai injetar aqui na carótida, o que vai acontecer? O produto vai extravasar todo dentro da cavidade torácica abdominal. Aí vai impactar o quê? Na aparência do corpo. Qual o maior órgão do corpo? A pele. O que vai ser visto durante a realização do velório? O rosto e as mãos. Nossa cultura aqui no Brasil. Então, é a pele. Então, ou seja, quando se trata de um procedimento de tanatopraxia com um corpo no qual ele foi doador de múltiplos órgãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que reabrir, ver até que ponto o que tem ali dentro,
né? E aí começar a pegar multipontos. Eu vou pegar um vaso aqui, injeto um pouquinho para cima, pego um outro aqui, pego um axilar, injeto para esse membro superior, a outra axilar para esse membro superior. Se tiver preservado, eu vou pegar aqui a artéria aorta, né? E na bifurcação, que é as ilíacas, vou perfundir para as pernas. Então é desafiador, é muito trabalhoso. Lembra um pouco o corpo necropsiado, mas, ou seja, é bem diferente, porque o corpo ele vem com, digamos, uma aparência bem diferente de um corpo necropsiado. Porque esse corpo ficou lá no hospital, lá tem ar-condicionado, ele estava no bloco cirúrgico, teve a morte encefálica, a família aceitou, né, compartilhar com a doação. O que acontece? Vai entrar uma equipe da cardiologia para tirar o coração, depois vem outros, né, para tirar pulmão, pessoal os pneumologistas, depois vem, né, hepatologista tirar o fígado, e assim vai, nefrologista com rim. Então é demorado. É demorado. E eu gosto muito de enfatizar isso com os meus alunos, que é o seguinte: vamos ter empatia. Imagina, se é uma morte encefálica, é porque houve algum trauma. Concorda? E se não houve nenhum trauma, pode acontecer também. Mas, quando se trata de uma morte encefálica, demora dias para ter aquele diagnóstico. Existe a hipótese diagnóstica, os médicos falam para a família, depois vai vir médicos diferentes para fazer o exame, para ver se realmente constatou ali a morte encefálica. Então, isso tudo gera uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, né, para com os familiares. E aí, foi realmente diagnosticado como morte encefálica. O que vai acontecer? Vai doar? Esse corpo fica mais 20, 24 horas dentro do hospital. Aumenta mais ainda a angústia. Esse corpo é um caso que na funerária nós temos que ter uma atenção redobrada. Já começa a entrar no processo de decomposição, né? Não. Porque a partir do momento que a pessoa falece, já existem as reações químicas. Lá no hospital, quando está fazendo a cirurgia, por exemplo, para retirar esses órgãos, já é feito algum pré-preparo? Nem sei se a palavra é essa, mas que eu imagino que quando o corpo já chega na funerária, já esteja passando. No caso do doador, nem tanto, porque ele está lá ligado em aparelhos e medicações. A todo momento está sendo, né, infundido medicações, até mesmo para a segurança de quem vai receber aquele órgão. Entendeu? Então, os fenômenos transformativos abiótico imediato, ele vai demorar mais para acontecer. Então, na funcionalidade, a pessoa está viva ainda. Só teve a morte encefálica. Né? Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, às 15h30, foi diagnosticado a morte encefálica do paciente Eustáquio. A família resolveu doar? Só amanhã de noite que o meu corpo vai para a funerária. Mas a data do óbito não é aquela que sai do hospital, não? O horário? Não, foi quando constatou a morte encefálica. Por mais que esteja biologicamente funcional. Isso mesmo. Então, o que acontece? Eu falo muito com os meus alunos, gente, nós temos que ter uma atenção redobrada nesse corpo. Tentar fazer com uma certa agilidade, né? Mas com uma qualidade. Porque, imagina, você trata um corpo onde a família teve um gesto tão nobre, né, de poder doar, contribuir com a vida do outro. Mas só que nós temos que imaginar que o nosso cliente ele é enlutado. Ele é enlutado. Então ele está passando as fases do luto. Então nós temos que dar o melhor nosso aqui para quando esse corpo chegar lá no velório, não ter nenhum problema. O Eustáquio revela, ele já passou por uma situação desafiadora. Eu tinha uma grande amiga que ela sofreu um acidente, né? E nesse acidente ela bateu com a cabeça e teve perda de massa encefálica, globo ocular direito, enfim. Ficou quase um ano internada, mas salvou, ganhou alta e tudo, porém não teve, né, a mesma memória, né, que era antes. Passado um certo tempo, ela passou mal, foi para o hospital e teve um choque séptico, uma infecção generalizada. Então ela era muito vaidosa. E ela
andava com um tampão, né, para ninguém ver. Imagina, a pessoa que é muito vaidosa, jovem, acontece um acidente assim. Enfim, o que acontece? Ela interna, infelizmente, ela evoluiu para uma morte encefálica. Isso depois de um ano que houve o acidente. Não teve a ver com o acidente, não. O acidente ele foi um fator, né? Se não fosse o acidente, nada estaria acontecendo. Ela não tinha passado mal, enfim. E a mãe dela, numa fase assim... Poxa, por isso que eu falo com muita propriedade essa questão do paciente que é doador de órgão. Enquanto está só na hipótese diagnóstica, a família fica muito desgastada. A mãe dela estava rezando para não, tomara que não, tomara que não. Aí vem, pum, realmente. Foi, né, no fundo do poço. Aí ela me pediu, ô Eustáquio, você pode ir lá comigo? A equipe multiprofissional está me chamando. Fui junto, tá? E ali eles explicaram da morte encefálica e tudo. Órgãos, né, não poderiam ser doados por conta da infecção que ela tinha, mas que a princípio poderia doar a córnea. Eles poderiam tentar retirar a córnea dela. A mãe dela simplesmente virou para mim e falou, e aí, Eustáquio, você que decide. Nossa, que responsa, hein? Poxa vida, eu falei, meu Deus. Então, assim, foi um 360 graus mesmo. Vum, girou. Eu conheço a mãe que conhecia a falecida. Sei que a seriedade de banco de olhos, né, contribui muito para com a população. Mas em todo momento eu estava pensando em vida. Eu acho que todas as matérias que você faz comigo, eu acho que se você me pergunta, né, o que a morte significa para mim? Vida. Trabalho focando na vida. E ali eu neguei. Eu falei, não vai doar. Não brigaram, não teve resistência. Por quê? Qual foi a finalidade? A mãe, triste com a perda da filha, a filha muito vaidosa, já andava com um tampão no olho direito que tinha perdido, e corria-se um sério risco na tentativa de tirar, né, as córneas, ia retirar o globo ocular dela, poderia ficar, né, com um hematoma periorbitário ou um edema muito forte. Aí imagina como que seria o processo de aceitação dessa mãe. Até hoje ela não aceitou. Para ilustrar para quem está assistindo, seria como se a pessoa estivesse tomando um soco no olho, então, ali? Literalmente. Nem todos os casos vão ser assim, tá? Tanto que na autorização, né, pelo menos aqui do MG Transplante, é indicado para a família que pode correr o risco de ter um hematoma periorbitário. Não é sempre que acontece. Mas se acontecesse, eu falei, poxa, é vida, a mãe dela, como que vai ficar? Até hoje a mãe dela sofre, né? E se tivesse doado e tivesse um hematoma periorbitário, a filha muito vaidosa, tampão num olho, o outro, né, exposto. Então, eu falo, na nossa profissão, né, a última imagem que realmente vai prevalecer. Vai ficar naquela memória. Então, eu fiz isso para, ou seja, uma forma de confortar, né, e manter a vitalidade de forma terapêutica na saúde mental dela. Entende? Então vamos lá. Com relação à doação de córnea. Só uma dúvida. Opa. Então vamos pensar aqui que talvez a família não tenha uma figura do Eustáquio ali, resolveu doar a córnea do ente querido e aconteceu o caso do edema. Tem salvação? Maquiagem. Só maquiagem. Porque o hematoma, ele é um extravasamento de vasos capilares ali que romperam. Hoje tem produtos que nós vamos injetar subcutâneo, mas não fica a mesma coisa. Ele vai ficar esbranquiçado, a pele fica esbranquiçada e depois você vai vir com maquiagem. Mas tem outro fator. Imagina, a pessoa não gostava de maquiagem. Às vezes a religião não permite. Né? Então, assim, nós esbarramos com muitas situações que a gente tem que ficar muito atento. Né? Saber conversar, né? Lidar ali com o enlutado,
que ele está num momento difícil, às vezes ele está com a raiva, ou está num processo de aceitação, de repente oscila, volta para, né, para depressão. Então, ou seja, temos que ficar muito atento. Bom, o corpo começou a ficar demasiado. Temos que dar um jeito. Além do hematoma, ele vai ficar inchado. Vai ter uma criação de edema aqui, vai formar um edema. Aí nós vamos utilizar um produto mais forte, tá? Um produto químico. Eu tenho a mania de brincar que é o primo do formol. É um produto à base de fenol. Fenol-formol, né? É um parente próximo. Mas, ou seja, esse fenol, ele é um fungicida. Mas nós trabalhamos com ele também para outras situações. Por exemplo, uma cauterização. Então, nós vamos abrir esses olhos, né, do falecido, vamos cauterizar lá dentro com muito cuidado para não ter, né, escorrer, porque é um ácido, tá? Então, nós vamos cauterizar lá dentro do globo ocular, né, naquela cavidade, deixa agindo um pouco, depois, se for o caso, você vem, seca para garantir que está tudo sequinho, coloca lá as próteses novamente, fecha os olhos. Se você não fizer isso, vai acontecer no velório de quê? O corpo vai começar a escorrer sangue. Aí já começa. Nossa, eu não queria morrer, estou chorando sangue. E, enfim, né? Muito constrangedor. Aí começa, né? Vários pensamentos. É porque doou, falei, não podia, não era para doar, né? Então, o tanatopraxista, ele tem que ficar muito atento a esses quesitos, tá? Se for uma doação múltipla de órgãos, vai ter que pegar ponto por ponto para conseguir segurar aí o maior órgão do nosso corpo, que é quem? A pele. E quem fica visível? A pele. E aí segmenta o corpo, então. Pensando, por exemplo, numa doação de coração, que aí é a bomba que faz a função do coração e tudo. Esse acesso, ele é feito de onde estava o coração ou pelo acesso que realmente é feito normalmente? Pelo acesso que foi feito no hospital. Pelo acesso cirúrgico que foi feito no hospital. Então tem que abrir novamente. Sim, você abre, né, e vai verificar ali, até mesmo para você tentar retirar alguns coágulos que tem e pegar internamente alguns vasos para poder você injetar para cima, né, conservar a face, injetar para baixo, pegar axilar. É um trabalho bem desafiador. Eu gosto. Tudo que é desafio eu gosto, sabe? Mas te dá, assim, dá uma canseira. Tráfico de órgãos em funerárias. Mito ou verdade? Interessante, Eberton. Aos 23 anos trabalhando, né, no segmento funerário, eu nunca também deparei com uma situação dessa, não. E nunca nem ouvi falar, tá? O laboratório de uma funerária, igual nós estamos aqui, um laboratório de tanatopraxia, aqui nós estamos como se fosse um Big Brother. Tem câmera? Todos os locais aqui têm câmeras, tá? Por que dessa filmagem? Essa filmagem é uma questão de segurança interna da empresa, da instituição, mas também uma segurança para o cliente externo. Então, o que acontece? Não existe tráfico de órgãos dentro de laboratório, não. Não tem. Qual que vai ser a finalidade? É porque o órgão chega aqui já é inviável, né? Não, inviável. Qual que é a finalidade? Não tem finalidade. Eustáquio, mas se for para estudo? Não, existem os programas de doações de corpos. Você conhece? Então, ou seja, se o corpo chegar aqui, né, no laboratório, ele vai ser tratado, né, totalmente tratado, e vai permanecer tudo que é do corpo, vai estar no corpo. E isso nós temos como provar através das gravações. Às vezes as pessoas também me falam, será que consegue vender, né, comprar um órgão, uma pessoa que está ali precisando? Vou usar um exemplo do Faustão, né? Foi uma coincidência assim, muito rara, mas acontece, né? O coração para ele veio mais rápido, mas por conta da urgência, né, a compatibilidade, né, que não era para outros, mas que poderia ser para ele. Então, enfim, não, aqui no Brasil não tem comércio, né, nem tráfico de órgãos. Às vezes, se tiver, pode ser que está muito ali, né,
calado, mas Não nas funerárias, né? não nas funerárias. Isso não acontece, tá? Uma prova disso é a questão das filmagens. O corpo ele é filmado da hora que ele entra até a hora que ele sai, por segurança da família. Imagina só o funcionário que vai traficar um órgão, vai pôr na sacolinha aqui, tô levando o coração embora. Não faz sentido, né? E sem contar que a vigilância, né? Ele está expondo risco aí para a saúde pública. Então, ou seja, mas as pessoas pensam muito nisso, fica assim, não quero que leve meu corpo à funerária, não, senão vamos pegar meu órgão e vai vender. Não tem isso, né? Não existe. Os órgãos, se for, por exemplo, um corpo necropsiado, você vai tirar esses órgãos, vão tratar esses órgãos e vai devolver para dentro do corpo, sabe? Então, não tem essa questão de sair com o órgão, tentar dar um destino diferente que não seja para dentro do corpo. Na funerária é só quando o corpo está realmente pronto para o funeral. Isso mesmo, pronto para o funeral. Então não tem nenhuma retirada de órgão, nada disso não. Pendurar pelo queixo, não tem nada disso. Isso são conhecimentos aí empíricos, que... Lendas, nem conhecimento empírico, são lendas, mas isso não acontece não. E eu falo com muita propriedade, quando eu trabalhava na área da saúde diretamente, eu falo com muita seriedade que o MG transplante, eles são muito transparentes, sabe? Então, assim, eu falo o MG transplante porque estou aqui em Minas Gerais, mas bancos também de doação de órgãos de outros estados aqui no Brasil, eu acredito também que tem toda esse controle, respeita mesmo de fato a fila. Então, eu não vejo como o órgão no coração do Faustão foi comprado. Não vejo. Isso, para mim, é algo assim, que sensacionaliza. Não faz sentido. E eu não poderia deixar de perguntar. Você doaria? Sim. E quero registrar aqui para minha família. Eu dou os meus órgãos. Se tiver uma morte encefálica, pode doar. Não sei se vai estar bom, mas eu dou. Se puder aproveitar, pode tirar, Se puder aproveitar, pode tirar, que eu vou ficar muito feliz, em saber que eu vou estar contribuindo aí com a vida, de uma pessoa, mantendo aí a vitalidade de uma outra pessoa. E você? Doaria? Comente aí. Eu te pergunto o que você achou dessa reportagem. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores desta e de outras matérias estão nas redes sociais e o nosso @ é o Vim Te Mostrar. E toda quarta-feira tem Vim Te Mostrar podcast ao vivo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.